Olá, galera. Sejam bem-vindos ao Bia Vida. Hoje nós vamos falar de algo muito impactante no nosso dia a dia. A poluição atmosférica. O que nós fazemos e o que ela faz com o nosso dia a dia, com a nossa vida e com o meio ambiente, ok? Para a gente retomar esse assunto, primeiro, né, claro, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui em cima, ó. Bio é vida sempre, ok? Vamos falar um pouco dessa vida. Para que você busque, eu já dei uma aulinha sobre poluição hídrica lá no ciclo da água, busca lá no canal, se você não assistiu, assista aula sobre poluição hídrica, sobre ciclo da água e poluição da água, e eu usei esse slide aqui, ó, falando sobre o que é a poluição. A poluição nada mais é do que a introdução de substâncias que prejudicam a vida dos seres vivos e a estabilidade do ecossistema. Com isso, essa poluição ela pode ser da água, do solo ou do ar, onde essas substâncias nós conhecemos como poluentes. Então a poluição é causada por poluentes, substâncias que prejudicam a vida dos seres vivos dentro desse ambiente, ok? Aí você deixa o planeta Terra dessa forma, alterado. Hoje nós vivemos um momento de poluição absurda, a ação do homem prejudicando o meio ambiente de maneira total e global, ok? Agora, quais são os tipos de poluentes atmosféricos? Porque o nosso foco é a poluição atmosférica. Quais são os poluentes atmosféricos que existem? Nós podemos dividi-los em dois grupos. Os poluentes primários, que são gases derivados do NO2, do CO, do CO2 e do SO2, que vão compor a atmosfera da seguinte forma. Nós vamos encontrar que a maior parte dos poluentes primários, 66% mais ou menos em média, é representada por monóxido de carbono. Depois, nós vamos ter os hidrocarbonetos, nós vamos ter os óxidos de nitrogênio, os particulados e os óxidos de enxofre. Galera, cuidados importantes com esse tipo de ação, ok? Nós temos que ter muito cuidado com essa formação aí de como nós emitimos esses elementos para a atmosfera, tá? Agora, nós temos os poluentes secundários. Quem são os secundários? São aqueles que são produzidos da reação entre um poluente primário e um componente do ambiente. Mateuzinho, como assim? Não entendi. Imagina a seguinte situação. Existe um poluente primário que é emitido por algum elemento que vai encontrar com um componente da natureza. De uma maneira resumida, por exemplo, nós temos o dióxido de enxofre reagindo com a água, formando o ácido sulfúrico. Claro, gente, uma equação não balanceada, resumida do processo que vai acontecer. Mas em vias gerais, dentro do ambiente, isso é uma equação que acontece muito aí. Tanto que é a equação base de formação de uma das formações da chuva ácida, ok? Então isso é um poluente secundário. Ele se originou fruto de uma reação de um poluente primário com um componente do meio ambiente, ok? Agora, quais são as fontes desses poluentes primários? Onde eles são encontrados? De onde eles são emitidos? Primeiro, nós temos fontes que são naturais. Essas fontes naturais são típicas de erupções vulcânicas, são incêndios florestais. Mas, Matheus, o incêndio florestal não é causado por ação do homem? Galerinha, não necessariamente. Naturalmente acontecem incêndios florestais o tempo inteiro, que emitem principalmente dióxido de carbono, monóxido de carbono, dependendo da condição e da quantidade. Mas isso pode existir. Agora, existem aqueles frutos de ação do homem, como a queima de combustíveis fósseis, você com o seu carro, nas indústrias, a agricultura, a pecuária. Nós falamos sobre a emissão lá no ciclo do carbono. Galera, assistam a aula do ciclo do carbono, ok? Ela é importante porque você vai entender como a agricultura, como a pecuária, como o lixão influencia nessa ação, nessa emissão de poluentes atmosféricos. Assista a aula do ciclo do carbono, ok? Então são elementos que vão ser fontes de poluentes atmosféricos, tá? Aí você encontra o ambiente dessa forma. Beleza? Agora, quais são os impactos que a poluição atmosférica traz para o organismo, para a natureza? Primeiro, impactos diretos ao homem. Primeira ação. Quando os gases são emitidos, eles podem trazer problemas respiratórios muito severos, como enfisema pulmonar, bronquite, irritação nos olhos e no nariz. São problemas diretos relacionados à emissão contínua desses poluentes gasosos.
Agora, quando você emite particulados, pequenas partículas que são emitidas, partículas microscópicas que são aspiradas e entram em contato com a gente, você pode desenvolver câncer, AVC, arteriosclerose, que vão ser impactantes no seu organismo. Então, de maneira direta, sem um processo global, os poluentes atmosféricos podem, de maneira direta, causar esses efeitos no homem, ok? Agora, uma observação. Existe um gás que é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é produzido da combustão incompleta dos componentes orgânicos, principalmente dos combustíveis fósseis. Ele é um gás extremamente tóxico. Por quê? Porque o monóxido de carbono liga-se à hemoglobina, formando um composto estável, a carboxihemoglobina. Galera, quem é a hemoglobina? Primeiro, a hemoglobina ela é o elemento, uma proteína existente dentro das hemácias responsável pelo transporte do oxigênio. Quando o monóxido de carbono chega, a hemoglobina fala assim, ó, ela tem o oxigênio, ela tem o monóxido. Ela gosta do oxigênio, ela tem afinidade pelo oxigênio, mas ela prefere o monóxido de carbono. Então ela só troca o oxigênio pelo monóxido de carbono. E quando ela se liga, ela forma um composto estável. E o excesso de carboxihemoglobina leva o organismo à asfixia e, consequentemente, à morte. Para você identificar isso, lembrem, observem sempre. Quando você vê, por exemplo, aquele caminhão passando e soltando aquela fumaça preta, é monóxido de carbono que está liberando. Ok? Tranquilo isso aí? Agora, e os impactos diretos ao meio ambiente? Como eles podem ser causados? Bora lá? Primeiro, existe um fenômeno chamado de inversão térmica. O que é a inversão térmica? Vamos, no nosso esquemazinho aqui, identificar essa ação. Numa condição normal, o ambiente gera uma corrente de convecção. Como assim? O calor aquece a superfície do solo. O ar quente, como é menos denso que o ar frio, ele tende a subir. Ele vai subir. O ar frio vai descer, o ar quente vai subir e o ar frio vai descer, criando uma corrente de convecção. Isso é uma condição normal. Devido ao aquecimento da superfície, ele vai. No fenômeno da inversão térmica, acontece em dias muito frios, a superfície fica fria. Porém, ele cria uma barreira aqui no meio com ar quente. O ar não consegue subir, ele forma uma barreira e esse ar se concentra aqui. Como os poluentes não conseguem se dissipar, porque não existe aquela corrente de convecção, ele forma e acumula a quantidade de poluentes nesse ambiente. Então, ao invés de eu ter uma redução gradativa da temperatura, mantendo uma corrente de convecção, eu tenho a concentração dos poluentes nesse ambiente aqui, devido à concentração do ar frio, bloqueado por essa massa de ar quente que existe aqui, impedindo a corrente de convecção, ok? Tanto que, quais são as consequências dessa inversão térmica? Ela pode acumular poluentes do ar nas cidades, você observa aquele acúmulo de poluentes, ela pode causar doenças respiratórias como bronquite, asma, enfisema e irritações nas mucosas respiratórias, ok? Então, ocorre essa inversão que impede a corrente de convecção normal. Primeiro ponto. Agora, o que é o smog fotoquímico? Smog fotoquímico é um processo do meio ambiente que ocorre em dias quentes e secos. Em que condições? Quando os automóveis liberam determinados gases. Como eu estou falando para vocês, fotoquímico é uma reação que acontece na presença da luz. Por exemplo, os gases eliminam dióxido de nitrogênio, que na presença do oxigênio, mais a ação da luminosidade, formam o ozônio. Este ozônio se acumula, formando esse ozônio próximo, em baixa superfície, em baixas altitudes, ele se acumula, dando esse aspecto esfumaçado que existe ali, que acumula poluentes aí. Tanto que o termo smog significa nuvem com fumaça. É uma nuvem com fumaças e poluentes que se acumula próximo à superfície do solo, devido a essa conversão e a formação de uma camada de ozônio em baixas altitudes. Ok? Isso é uma ação que acontece nesses dias quentes e secos. Um terceiro ponto é a chamada chuva ácida. O que é a chuva ácida?
A chuva ácida ela é formada pela reação dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio com vapor de água. Quais são os isóxidos de enxofre? Principalmente o dióxido de enxofre e o NO2, o dióxido de nitrogênio, que vão ser os principais reagentes formadores da chuva ácida. O que acontece? Devido à emissão de poluentes pelas indústrias principalmente, aumenta-se a quantidade desses elementos na atmosfera, que com a evaporação da água e posterior precipitação, acontece uma reação, lembra? Poluentes secundários, ele forma o ácido nítrico, forma o ácido sulfúrico, que vão se precipitar, causando morte das estruturas existentes na natureza. Por exemplo, morte dos vegetais nessa condição que nós estamos observando. Essa queda do volume, essa queda da condição de água com esse pH baixo, acarreta isso. Galera, quando o pH baixa de 5 da chuva, muitos dos vegetais têm perda de cutícula, perda de estruturas vitais e levando à morte. Quando ele chega a pH de 4 a 4,5, ele afeta, por exemplo, o leito dos rios, levando à morte de grande parte dos peixes, uma mortalidade excessiva de grande parte dos micro-organismos, ok? Tanto que, quais são os efeitos e as consequências da chuva ácida? Primeiro, ela diminui o pH do ambiente atmosférico, do ambiente aquático, ela inibe o crescimento de fitoplâncton, ela prejudica a cadeia alimentar, ela diminui a diversidade biológica, lesão nas folhas, interferência no transporte de seiva, destruição de bactérias e fungos simbiontes, que são importantes nos ciclos da matéria, e prejuízo à saúde humana. Muito cuidado aí. Nós ouvimos relatos de esculturas feitas de mármore, por exemplo, de tempos passados, que estão sofrendo prejuízos e se deteriorando devido à ação da chuva ácida. Ok? Isso aí? Tranquilo isso aí? Agora, pra gente, vamos pegar um exercíciozinho aqui para a gente entender essa condição? Olha lá comigo. A urbanização é um processo que apresentou considerável intensificação com o advento da Revolução Industrial. Desde então, as cidades passaram a concentrar cada vez mais pessoas, atividades e mercadorias, produzindo importantes alterações de natureza local. O clima urbano atesta um aspecto dessas alterações, fato evidenciado de maneira clara na poluição do ar das grandes cidades. Quanto à poluição do ar, ele citou para você um testículo sobre a poluição do ar e o impacto que ela causa no ambiente, ok? Quais é incorreto, circula isso, afirmar. A poluição atmosférica urbana pode ser tanto de origem natural quanto decorrente de atividades humanas? Verdade. Perfeito. Ela pode acontecer das duas formas. B. A ocorrência das chuvas ácidas nas cidades está relacionada principalmente à concentração de poluentes na atmosfera? Verdade. Quanto mais a quantidade naquela atmosfera, mais quantidade de poluentes, maior a incidência de chuva ácida. A poluição atmosférica é composta por gases, material particulado e, quando intensa, é associada a nevoeiro, dá-se a origem ao smog. Sim, o smog fotoquímico, lembra? Os dióxidos de nitrogênio reagem com o oxigênio em função da água, formando o ozônio, formando aquele smog, aquela nevoeiro. Beleza? Na estação do inverno, quando o ar se torna mais pesado devido à baixa temperatura, a atmosfera tende a concentrar. Isso aqui é inversão térmica, galera. Então, olha lá, a concentração e dispersão de poluentes na atmosfera ao longo do tempo, dos anos, se mantém constante. Gente, ela não se mantém constante, ela é variável. Por isso, a alternativa correta, a alternativa E. Questãozinha da Federal do Paraná aí, bem tranquila para vocês. E para a gente fechar, uma última questão. A combustão de combustíveis fósseis libera gases tóxicos. Entre eles, o monóxido de carbono. Lembra o CO, Mateuzinho, asfixia, hemoglobina, carboxiemoglobina, aquela coisa. Que quando inalado em grande quantidade pelo ser humano, destrói moléculas de hemoglobina. Ele não destrói, ele ama a hemoglobina. Ele se liga de tal forma que ele não destrói, ele ama a hemoglobina. Ok? B. Interrompe a passagem de ar nos brônquios e nos bronquíolos, ele não interrompe nada. Prejudica o transporte de oxigênio pela... essa é uma boa. Reage com gás carbônico, que origina um composto muito tóxico, ele não reage com gás carbônico. Afeta diretamente os movimentos de contração do diafragma? Não. Logo, como correta, a alternativa C de sítio para a nossa questão. Ok, isso aí, galera? Tranquilo?
Eu quero que vocês deem uma lida, reolhem, observem novamente essa aulinha, busquem informações, dúvidas, angústias, reclamações, coloque nos comentários, se inscrevam no nosso canal. Lembra sempre, Bia é Vida, Mateuzinho com vocês, beijo e até a próxima!